Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. E dada a atualidade, o Igreja Açores vai continuar em antena, mas em formato diferente. Teremos a cada semana um convidado e começamos por receber o Bispo Dom João Lavrador, que vai esclarecer todas as dúvidas que possamos ter sobre as novas regras de prevenção a esta pandemia mundial do Covid-19 no âmbito da Diocese, implementadas pela Diocese de Angra. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Obrigado eu, até com muito gosto estou aqui realmente na rádio, com os nossos rádio ouvintes e, portanto, para dar todos os esclarecimentos, colocando-nos todos nós na mesma situação de que estamos a enfrentar realmente uma grande pandemia a nível mundial. Realmente agora já não há ninguém que esteja fora e, portanto, temos que a enfrentar com coragem, com serenidade, mas também com muita responsabilidade. Conversamos há uma semana em que isto ainda era tudo um bocadinho utópico, digamos assim. Isto mudou do dia para a noite. Isto é, o homem põe e Deus dispõe, é como diz o ditado popular. E, portanto, nós estávamos a pensar que estávamos livres destas situações, que tudo isto era muito longínquo, não era na China, era depois por aí fora. Realmente, quando começou a ser ali na Itália, já começámos um bocadinho, como costuma dizer, a pôr as orelhas de molho, porque, afinal, já estavam mais próximos e, além disso, havia uma possibilidade de mais contacto, porque há muitos portugueses que vão à Itália, por várias razões, umas comerciais, outras lúdicas, outras de estudo, o que seja, portanto... Sim, foi realmente, nos últimos tempos, um destino muito frequentado pelos portugueses. O que depois, realmente, a partir dali já se previa que realmente nós iríamos ser invadidos por este flagelo, mas depois nós vemos, quer dizer, mesmo está espalhado por todo o mundo, agora não há país nenhum. Eu agora há dias numa conversa estava a lembrar-me de 2 ou 3 países que porventura não teríamos, depois precisamente logo passado umas horas, quando fui ver o calendário de todos os países, lá estão todos, quer dizer, neste momento já não há nenhum país que não esteja com este problema, não é? Em termos concretos, em termos práticos, quais foram as normas que a Diocese de Angra adotou, depois também das normas nacionais implementadas? Naturalmente, nós na altura, e por isso é uma questão de, podemos dizer, eu já previa que isto iria acontecer, no entanto, dado que os Açores foi precisamente dentro do território nacional, como região autónoma e, portanto, na sua configuração, que não tínhamos, e eu dizia sempre, graças a Deus, não temos nenhum caso, naturalmente que não iria adiantar. No momento em que a Conferência Episcopal publicou um primeiro comunicado onde punha só algumas regras higiênicas e de prevenção para realmente os católicos, os cristãos que frequentam a Igreja, sobretudo as assembleias dominicais, para terem essa cautela e, portanto, nós também implementámos isso, portanto, desde a água benta, não estar água benta nas pias, não dar o abraço da paz, ter o cuidado de não haver uma aproximação das pessoas, portanto, todas essas regras e depois cuidar toda a higiene que é necessária, a própria comunhão, se possível, porque aí realmente a pessoa é livre poder receber a comunhão na mão ou na boca, mas se pudesse ser na mão melhor, portanto, mas já sabemos que a mão também pode ter contaminação na mesma, portanto não é isso. Portanto, mas essas regras pusemos. Depois vem uma segunda, eu nessa altura estava em visita pastoral ali em São Jorge, e vem uma segunda, consultaram os bispos todos da conferência a pôr a questão de que, em princípio, dada a extensão da epidemia, dado já o avanço que já estava a ter, e realmente nesse dia em que eu fui consultado, realmente ainda não tinha nenhum caso, ou pelo menos não havia conhecimento ainda de nenhum caso aqui nos Açores. Eu disse na altura, olha, se é uma tomada de posição de toda a Igreja em Portugal, então eu também estou de acordo, acho que deve ser uma tomada de posição de todos, e por isso eu estou de acordo com essa tomada de posição. É curioso que, passado umas horas, ao fim do dia, já havia verdadeiramente um caso aqui na região, e por isso eu disse, olha, eu estava a pensar que estávamos livres, não estávamos. Portanto, também já tínhamos um caso, que depois foi até agora, temos 3 casos neste momento. Portanto, o que quero dizer, agora em casos concretos, é o que realmente a Conferência Episcopal apresentou, em primeiro lugar, atender a todas as regras que vêm das autoridades de saúde, seja nacional, seja regional. Portanto, devemos atender. Elas estão explícitas, já foram ditas, desde a higiene, desde os resguardos, agora já até inclusive com o estado de emergência, que já veio agora, portanto, que nos obriga podíamos assim dizer, a um recolhimento obrigatório de todos. E, por isso, vamos todos realmente colocar-nos nessa atitude. No que diz mais estritamente ligado à Igreja, tem a ver com as assembleias.
E então, eu, na altura, portanto, a nível da Brigadeira-Geral, foram emanadas disposições sobre o que devia ser o acordo com tudo o que era a Autoridade de Saúde e com regras precisas sobre as celebrações, nada de ajuntamentos em assembleia, portanto, mesmo para funerais, portanto, os funerais dentro daquilo que já está acordado, portanto, devem ser, pelo mínimo, só com oração de encomendação e depois no cemitério, despedida, com muito pouca gente, o mínimo possível, mas isso já está também, de alguma maneira, preceituado a nível da própria sociedade. Mas esta é uma questão difícil de É difícil porque eu compreendo porque é talvez a situação, tirando a missa dominical, onde as pessoas sentem que estão ali ligadas de uma maneira muito particular. E os funerais têm um sentimento muito próprio, quer dizer, as pessoas estão-se a despedir de um familiar. E é uma coisa inadiável. Inadiável, que tem que ser ali, e tem que ser... Agora, unicamente temos que fazer este esforço, que é um esforço muito grande, e eu compreendo que é das coisas. Por isso é que eu depois publiquei uma nota a chamar a atenção. E a chamar a atenção pelo seguinte, que é, em primeiro lugar, chamando a atenção a todas as pessoas para a serenidade. Estes momentos, dado que são tão difíceis, merecem um redobrar de serenidade de todas as pessoas. O alarido, o medo, o que é toda a exploração dos sentimentos das pessoas, tudo isso resulta em mal. Estes momentos é para nós termos calma, termos serenidade. Mas depois também é para termos responsabilidade. Quer dizer, e a responsabilidade é de cada um. Nós sabemos que nestes momentos, e pode-nos ajudar a uma sociedade que estava muito voltada para o consumismo, para o individualismo, por aí fora, agora a pensarmos que afinal estamos todos embarcados com o mesmo problema. Portanto, isto não é um problema de um nem de dois, é um problema mundial, é um problema de sociedade, é um problema de todos. E, portanto, agora, o que é curioso é que cada um é responsável por si e pelos outros. Portanto, o que eu fizer em termos de me resguardar, em termos de cumprir integralmente as normas que estão dadas à sociedade e que estão muito bem dadas e, portanto, então eu sei que em breve espaço de tempo nós poderemos, então, talvez ultrapassar, mas se não ultrapassar, pelo menos conter este surto e, portanto, colocarmos numa atitude um bocadinho mais distendida e, naturalmente, com a possibilidade de maior, deslocação de todos nós, não é? Mas agora é precisamente, portanto, serenidade. E a responsabilidade também que é necessária, portanto, para que cada um sinta que, afinal, é responsável por si, é responsável pelos outros. Portanto, vamos todos cumprir aquilo que está. Por outro lado, atendendo a que as pessoas também precisam de algum conforto, por isso é que eu vi que o Santo Padre tinha pedido que as igrejas não se fechassem. Portanto, recomendando que seja, se a pessoa quer ir visitar o Santíssimo, quer ir rezar individualmente, não é em grupo, não é para qualquer celebração litúrgica, é individualmente, entrar na igreja, ter o conforto do silêncio e do encontro com o Senhor, o poder fazer. Por isso é que eu achei que na nota pastoral devia colocar lá que as igrejas deviam estar abertas e, inclusivamente, com as devidas precauções, naturalmente, mas que o sacerdote pudesse atender, pessoa a pessoa, com as devidas precauções, a uma certa distância. Para isso, naturalmente, talvez uma sala onde houvesse as condições para poderem falar a uma certa distância, para confortar, para as pessoas sentirem que, afinal, há ali um lugar. Mas sempre individualmente, que não haja ajuntamento. Isto é o que a Autoridade da Saúde tem dito e é aquilo que nós também recomendamos. Portanto, celebrações com Assembleia, sejam 10 ou 20 pessoas, não há celebrações com Assembleia. Por isso é que eu também, nessa nota, porque é dever do Bispo, dado que há uma obrigação de celebração dominical, portanto os católicos batizados estão obrigados a participar na Eucaristia dominical, também o Bispo tem por obrigação, nestas circunstâncias, de dispensar os católicos dessa obrigação. E por isso o primeiro número é logo esse. Portanto, dispensei os católicos para estarem livres de consciência e para saberem que, em determinadas circunstâncias de gravidade, que é este o caso, então não há nada que se vá para além do que é a saúde pública. Quando se põe em causa a saúde pública, quando se põe em causa a vida, portanto, vamos pôr realmente esta questão. Portanto, os católicos, neste momento, estão dispensados da missa presencial. O que quer dizer que aí, por isso é que foi também feito o apelo nessa nota, e por isso é interessante, que é as pessoas recorrerem aos meios que nós temos hoje. Mais próximo às redes sociais. E por isso foi feito o apelo aos padres, e temos muitos padres que têm muita capacidade para usar as redes sociais de proximidade, por isso os paroquianos que gostam de estar em relação com a sua igreja, o sacerdote celebra privadamente, este privadamente pode ser ele, provavelmente mais uma pessoa ou duas,
que é o que nós estamos a fazer, ou seja, uma pessoa para ler as leituras, o sacristão ou um acólito para acompanhar, com as devidas distâncias, para não haver comunicação entre as pessoas, celebra e comunica na homilia com as pessoas que estão redes sociais ou através dos meios informáticos que nós hoje temos, que é possível. Depois temos até canais da MEU já temos criados para o efeito. É certo. E temos, por outro lado, também, a nível nacional, está uma oferta imensa de possibilidades, desde o Santuário de Fátima, desde a Rádio Renascença, permita-me agora aqui a publicidade, mas é por questão de meios de expansão, são parceiros, desde depois as próprias canais de televisão que têm missas ao domingo, já habituais, e continuam a ter, portanto, nestas alturas é que se justifica, porque já se justificava para os doentes e acamados e pessoas que estavam impossibilitadas de estar na Assembleia Dominical. Agora, realmente justifica-se para todas as pessoas. E é uma boa maneira. Ainda hoje eu estava na minha oração junto ao Senhor a pedir por esta calamidade, a pedir a ajuda de Deus, e estava-me a lembrar, realmente, é uma boa oportunidade para a família. Às vezes é difícil encontrar-se a mãe, o pai, os filhos. Família junta colocarem-se perante o ecrã e colocarem-se ali todos a escutar e a participar através desse meio. É uma outra forma. Portanto, nós podemos dizer, é a igreja doméstica, familiar, ali, se puderem aproveitar e se souberem aproveitar, pode ter realmente uma grande vantagem. Mas, de qualquer maneira, esta é que é realmente a grande recomendação, que é o uso dos meios para poderem ter acesso realmente às celebrações, não é? Depois também tenho pedido e periodicamente vamos mandando informações e apelos aos seus padres para que contactem através das redes sociais, dando ânimo, ajudando, dando mensagens, portanto, interpelando realmente as pessoas para irmos criando um clima realmente comunitário através destas redes, já que não o podemos ter a nível das nossas celebrações. Não é? Só deixar aqui um parênteses, os números que estamos a conversar aqui, há bocadinho referia que temos 3 casos na região confirmados. Este programa vai para o ar no domingo e, portanto, referir que esta entrevista está a ser gravada na sexta-feira e, portanto, são estes os dados provavelmente poderemos ter mais algum, não é? Uhum. Portanto, só deixar isto para os nossos ouvintes, que eventualmente estes dados poderão estar desatualizados no próximo domingo. Esta é a questão que lhe ia colocar. Como é que os ouvidores e todos os parcos em geral estão a lidar com todas estas mudanças? Como é que foi a aceitação de todos eles? Olha, eu penso, a mim até me surpreendeu surpreendeu-me 2 coisas. Uma primeira, realmente, um certo pessimismo e, ao mesmo tempo, em geral, estou a dizer agora em termos da população, um certo alarmismo demasiado, eu acho que foi demasiado, criou-se muito alarmismo no sentido e às vezes uma pouca serenidade nestas questões. Portanto, é assim surpreendente porque eu penso que nós, perante qualquer realidade que nos ataque, temos que ter, são situações, eu não digo que são normais, porque não são, mas têm que ser encaradas com aquilo que elas são, pronto, que nos estão a atacar e que nós temos que as encarar e temos que encontrar o melhor meio. O que interessa é encontrar o melhor meio para resolver. Isso é que é importante e aqui é que se exige a colaboração de todos. Em segundo lugar, a mim realmente surpreendeu-me a serenidade e a colaboração, eu penso que de todos os padres da nossa Diocese. E por isso eu quero agradecer aqui publicamente, quero agradecer a todos os padres realmente a sua disponibilidade, a maneira como estão a lidar com esta questão, da maneira como estão a utilizar as redes sociais, da maneira como estão a tentar informar e ajudar, como estão atentos às pessoas das suas paróquias. Portanto, eu gostaria de frisar isto. Portanto, eu gostaria de dar esta palavra a todos os padres, também a eles de serenidade. Sei que custa muito. Eu sei para um padre não poder celebrar a missa com o seu povo ao domingo, não poder fazer funerais com o seu povo, não poder assistir-los como devia assistir, num tempo de quaresma, no tempo em que devia estar a atender de confissão, por aí fora. Tudo isto é muito difícil. No fundo é o contrário da missão deles. É o contrário de tudo o que seria a missão deles. Mas eu quero garantir que realmente Deus não deixa de dar graças até por esta abstinência que nós estamos a ter. E é o que eu tenho dito. Depois de tudo isto, que no fundo é nós estarmos a criar um sentido de jejum muito grande em relação a muitas coisas, que o jejum nos dê muita fome. Que depois, quando isto seja ultrapassado, que tenhamos fome de comunidade, que tenhamos fome de Eucaristia, que tenhamos fome do Sacramento da Reconciliação, que tenhamos fome de amizade entre todos, que tenhamos fome da Palavra de Deus, que tenhamos fome de tudo. Quer dizer, acho que é muito importante este tempo e que o vamos aproveitar. Não é? A Igreja já fala em marcar uma maior presença, tanto nas redes sociais, no mundo digital, no fundo, Sim. que engloba as redes sociais e todos os canais associados. Sente que esta foi uma forma de forçar a isso e que este será
um dos aspectos positivos de todo este drama, o facto de a Igreja se sentir obrigada a entrar de uma forma mais... A Igreja, já, quem vai, por exemplo, ver as mensagens dos últimos Papas, vê que há muitas das mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais que referem a esta questão da importância das redes sociais. Também refere os seus perigos, naturalmente. Por exemplo, a penúltima foi sobre a fake news, que se fabricam muito nas redes sociais, e que agora, dentro desta época agora que estamos a viver, infelizmente, aparecem muitas fake news. Graças a Deus, os nossos governantes já vieram de uma maneira determinada chamar a atenção para isso, portanto, e para o que deve ser uma verdadeira comunicação, e aquilo que infelizmente ainda há muita gente a querer usar redes sociais para fake news e para criar alarmismos, não é? Mas, portanto, a Igreja já está sensibilizada para isso e para saber que as redes sociais, naturalmente com as suas limitações, o enquadramento, ou seja, o formato da rede social às vezes não é fácil para a comunicação do Evangelho, não é? Porque, e para comunicar aquilo que nós queremos dizer, não é? Desde as reflexões, por aí fora, é mais difícil porque a rede social é muito sucinta, é muito episódica, é através de coisas muito curtas e por aí fora, às vezes não é fácil. Mas a Igreja está chamada para isso. O que quer dizer que agora, eu aqui diria quase que a rede social... Vamos ter uma maior presença da Igreja. Eu penso que aqui a rede social é mais no sentido dos meios que ela pode dar, sei lá, para uma transmissão visual até inclusivamente, e poder, porque pode ser de pessoa a pessoa, poder-se ver, e até uma celebração poder ser comunicada, não é, por redes sociais, e que seja aí, não é, para lá de tudo depois que o uso que muita gente está a fazer, através da comunicação de mensagem, e que tudo pode ser, portanto a Igreja já vinha, e agora naturalmente que pode ainda potenciar mais, não é, seja a nível de institucional, como são as dioceses, os seus sites e as suas redes sociais que estão inerentes, seja depois a nível individual. A Diocese de Angra disponibilizou a Clínica do Bom Jesus, em Ponta Delgada, para apoio ao Serviço Regional de Saúde. Tememos que o Serviço Regional de Saúde não consiga dar esta resposta. É muito natural, mas isso veio dentro do que é o contexto da nossa maneira de responsável, que não podia ser de outra maneira, de Igreja. Mas é uma cedência de espaço, de instalações, ou de todos os meios eu penso que isso depois tem que ser dialogado, até porque é pela necessidade que tenha, não é? Mas a partir de tudo o que seja necessário, mas quando foi pensado foi mais no sentido de um problema que possivelmente se vai pôr, que é os próprios profissionais não poderem regressar a casa e, portanto, terem espaços próprios para poderem ter o seu alojamento. E eu aí diria, nós pusemos a clínica porque é a instituição que está mais paralela aos profissionais de saúde, ou seja, que está mais em consonância com ela, mas eu já informei, inclusive pessoalmente, e agradeço muito, portanto, a manifestação de reconhecimento da parte do Governo em relação a isso, e eu já tive a possibilidade de dizer que não é só a clínica. Os espaços que temos e que sejam possíveis, nós até tínhamos ajuizado outros, mas que a nível médico não nos foram permitidos, mas temos alguns, seja em Ponta Delgada, temos o Centro Pastoral Pio XII, com a reserva normal, porque temos lá uma família a viver e, portanto, ela tem que estar reservada, mas é possível reservar esse espaço e ter outra possibilidade. Como temos aqui, a nível de terceira, temos Santa Catarina, com condições muito precárias, mas que, a todo momento, olha, é o que temos, mas queríamos que pudessem usar, se for necessário. Para o descanso dos guerreiros, digamos assim. É uma questão de obrigação nossa, a Igreja, e a Igreja tem que dar o exemplo nesse sentido, e por isso nós achamos, neste momento, não o fizemos antes, porque não sabíamos que isto ia ter realmente este volume, não é? E que esta situação que se ia colocar, mas começámos a ouvir alguns profissionais já a pôr, e eu tenho até familiares que estão na situação, a pôr a questão de não poderem regressar a casa e terem que ter um local onde possam estar de alguma maneira isolados para poderem fazer o seu trabalho em segurança, não contaminando família ou outras pessoas com quem possam conviver. Por isso, isso foi uma obrigação e está, assim como se amanhã houver outras situações, todos nós sabemos que em situações de calamidade a Igreja abre, até os templos abre, as igrejas abrem para poder acolher as pessoas. Estas ondas de solidariedade em diversas perspectivas, em diversas direções, voltaram a recentrar as pessoas daquilo que é a dignidade humana e daquilo que todos nós devemos eu penso fazer que sim. Há sinais que nos dão. Nós não era necessário chegar aqui nós achávamos que a nossa sociedade estava doente, mas se calhar não está assim tanto. Eu ouvi alguém dizer agora há dias como é que um micro-organismo que nós nem vemos nos está a ensinar tantas coisas. Como é que ele nos está a ensinar e como é que ele nos está a provocar em tantas coisas. É um inimigo que ninguém vê e que está aí. Não é? E como é que o ser humano, que se pensava que era tão omnipotente quase, não é?
e que afinal, como é que ele se deixa dominar por um micro-organismo que nem sequer consegue ver, só ao microscópio, e é preciso ter um microscópio bastante forte. Isto faz-nos pensar, e devíamos todos pensar. Mas é como eu digo, não era necessário chegar aqui. Não era ser necessário. Nós, racionalmente, nós como pessoas humanas, nós como criaturas, nós na nossa fragilidade, tudo o que nós somos, uma reflexão pessoal, filosófica, social, psicológica, por aí fora, e naturalmente uma reflexão crente, nós devíamos ter esta consciência. O que quer dizer que, à partida, nós somos seres, por um lado, débeis e grandes. Por um lado, pessoas que vivemos a nossa personalidade, mas sempre em solidariedade com os outros. Nunca devíamos estar fora desta solidariedade, desta comunhão com os outros. Mas estes momentos, no fundo, vieram-nos marcar mais e vieram-nos interpelar mais. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra, primeiro, de louvor e de apreço pela nossa sociedade. Ela está a reagir de uma maneira notável. Tirando esses alarmismos que, porventura, às vezes aparecem, mas está a reagir de uma maneira notável. Eu penso que a nossa sociedade, como noutros lugares, mas sobretudo a nossa sociedade portuguesa, acho que está de uma maneira, naturalmente, que é de alguma maneira exemplar. Mas não estamos a conseguir evitar a tal curva ascendente. Mas essa parece que é inevitada, quer dizer, ela tem que fazer essa curva e depois é que começa a baixar. Mas não conseguimos aprender muito com o que aconteceu em Itália e na China. Pois isso aí é que realmente já devíamos ter aprendido, não é? E infelizmente há sempre um caso ou outro, há pessoas sempre que pensam que estão imunes e que depois criam problemas à saúde pública, e isso é que é mau. Por outro lado, o que eu gostaria daqui, neste contexto, porque aqui eu também tenho ouvido empresários, e sobretudo as pequenas empresas e pessoas que vão ficar muito prejudicadas, elas e os operários e por aí fora, que é uma tristeza. Eu penso que aí tem que haver um apelo muito grande e penso que os nossos governantes têm que estar muito atentos a essas realidades, como têm que estar atentos às famílias, porque nós vamos ter famílias a passar mal. Nós penso que temos que ter nós vamos ter outra vez que pôr em marcha os mecanismos de apoio a nível de solidariedade com as pessoas, a vários níveis e a todos os níveis, e eu gostaria de pedir aqui que ninguém aproveitasse esse tempo para especular. Isso é que eu penso que é de uma falta de humanidade, para não dizer outras coisas. É um crime que se está a praticar. É uma doença social. É uma doença, estar a querer reter produtos para especular quando eles faltam, e amedrontando as pessoas, que esses produtos podem faltar. Graças a Deus está dito das nossas autoridades que não vão faltar produtos. As nossas praças vão estar abertas, os nossos supermercados vão estar abertos, as nossas padarias, tudo isso vai estar aberto, vai tudo. Agora, que não haja essa tendência. Eu penso que é infame fazer isto. Eu estou a usar estes termos porque é preciso alertar aqueles que são os interventores do comércio, ou de alguma maneira, portanto, alguns podem, e sei que está, um caso ou outro, que está a acontecer através de produtos que são absolutamente necessários para estas épocas e que estão a criar essa especulação. Não façam isso. Vamos ser humanos, porque todos nós estamos do mesmo lado. Aqui não há ninguém que esteja do outro lado, está todos do mesmo lado. Estamos todos do lado da barreira que está a lutar pelo mesmo fim e com o mesmo inimigo. Se há aqui um inimigo, esse inimigo é comum de todos. Não há aqui pessoas contra pessoas. Há pessoas que estamos a lutar todos, por um inimigo que é um vírus que é bastante agressivo. E já que estamos a falar de apelos, algumas pessoas de mais idade não estão bem cientes do que está a acontecer e, portanto, continuam se calhar a facilitar e a fazer a sua vida de uma forma normal. Parece-me que a voz do Bispo diocesano será a voz indicada. Se é que eu tenho essa autoridade e que tenho essa... Eu gostaria de apelar a todos, naturalmente, está feito o apelo a toda a gente, todos nós temos. Eu próprio, desde que cheguei, e que se foi, portanto, desde que cheguei de São Jorge, retiro-me a minha casa, algum passeizinho muito pequenino que faço, mas digo adeus às pessoas ao longe, mas regresso. Eu estou em isolamento e faço com toda a disposição, com toda a responsabilidade, e sei que estou a ajudar-me a mim, estou a ajudar os outros. Portanto, é isso que eu tenho que fazer. Ora bem, muito mais, há aqui, como dizem, e as autoridades de saúde, e que isso não é preciso das autoridades de saúde, todos nós sabemos que é a pessoa de idade. A imunidade é muito menos. Não é? A pessoa com outras doenças anexas, não é? Ou que estão ligadas, tem muito menos imunidade. E depois há pessoas que têm que ter cuidado, porque há pessoas que pensam que não, mas que estão com imunidades baixas. Eu não sou médico, nem sou do Serviço de Saúde, mas a gente sabe, por exemplo, basta estresse. O pavor diminui a imunidade. Portanto, nestas alturas, há pessoas que pensam que estão saudáveis, que não há problema nenhum, e estão com as suas imunidades baixas. O que quer dizer que estão muito mais vulneráveis a qualquer vírus, e até a este muito mais. Portanto, eu deixei o meu apelo realmente às pessoas de idade, e parece que estão a recomendar que a partir dos 70 anos, não é?
eu diria 65, 70, também já lá estou perto. Depois, as pessoas com problemas de saúde, que já lhe retiram a imunidade, e pessoas que porventura que são mais sujeitas a stress ou a situações de sentirem mais apavoradas, que também tenham cuidado, porque tudo isso depois vai criar situações. Mas isto, no fundo, é um pedido a toda a gente. O que disse, e eu penso que nós fomos muito razoáveis, os nossos governantes foram muito razoáveis na maneira como apresentaram as normas, porque restringiam-se... Foi uma coisa muito gradual. Foi muito próxima, e se todos nós cumprirmos, isto vai ser um tempo curto. Porque todos nós sabemos, quer dizer, basta a gente pensar o que é uma quarentena. Se todos nós cumprirmos uma quarentena, imediatamente estamos a estancar a questão. Quer dizer que depois ainda pode haver uma continuidade, naturalmente, mas controlável. Mas controlável. Já é controlável. Até porque neste momento, graças a Deus, já está a dar a possibilidade de haver muitos que até estão declarados e estão, portanto, com infecção e que estão a ser tratados em casa. A maioria já estão a ser tratados em casa, o que quer dizer que as coisas já estão a tomar uma outra forma. Agora, isto exige uma responsabilidade. Eu pedia, desde os sacerdotes, desde todos, que tenhamos isto mesmo muito presente, idosos, pessoas com doenças associadas, pessoas com imunidades baixas. Vamos todos colaborar para que esta realidade se altere. Quarentena e quaresma podem ser agora duas fortes aliadas à espiritualidade? Eu penso que sim, portanto, claro que nós estávamos habituados a viver a quaresma de outra maneira, não é? Em assembleia, em partilha, em que nos reuníamos, em que rezávamos em conjunto, celebrávamos em conjunto, davam-se etapas todas as semanas. Eu, inclusive, comecei a quaresma a chamar a atenção para isso. Cada semana era uma etapa. Os sinais deste ano, que é o ano A da liturgia, têm sinais muito batismais, o que nos ajudava muito, desde a luz, a água, a vida, por aí fora. Portanto, mas, pronto, lá está, as coisas são diferentes. Agora, podemos, como eu disse há pouco, pode-se fazer a nível da família, pode-se fazer no recolhimento de cada um, pode-se fazer aceitando até, inclusive, como penitência todo este tempo. É um tempo de recolhimento, é um tempo de penitência, é um tempo, talvez, da gente pensar na nossa conversão. Uma conversão que é cristã, uma conversão que é geral, que é uma conversão que é humana, a todos, a dizer assim, afinal, quais são os valores em que é que eu coloco a minha vida? O que é que eu pretendo? Até que ponto é que eu, no fundo, estou, com todo este contexto, a ser alertado, a aproveitar este tempo para uma nova maneira de ser em mim próprio e de ser em relação com os outros. Eu penso que isso aí pode ser proveitoso para todos, não é? É inevitável, e só para terminarmos a nossa entrevista, é inevitável já pensarmos e falarmos sobre as celebrações, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Qual é a posição atual? A posição atual ainda não há nenhuma determinação. Eu penso que o Sr. Reitor do Santuário do Santo Cristo teve uma boa posição, está em diálogo permanente com as autoridades da saúde e será, antes de mais, claro que a decisão final terá que ser da Igreja, não é? Porque o que se vai realizar é um ato religioso, mas nunca o faremos em contrário às determinações dos responsáveis da saúde a nível nacional, aqui neste caso é mais regional, mas também a nível nacional, porque é um caso que nos deve preocupar. Se todas as situações nos preocupam, é essa ainda mais, porque vai atrair muita gente de fora. O que vai, de alguma maneira, vamos imaginar que o surto aqui a nível da região está contido, está resolvido, já não haverá problema de contágio. O problema é que vem muita gente de outros países que, porventura, podem ainda estar nesse período de contágio. E aí temos de ter em conta. Portanto, nós temos que fazer o diálogo. Para já, ainda falta tempo, ainda falta bastante tempo. Nós não sabemos qual, penso que ninguém sabe ainda a evolução. Há os matemáticos do vírus que vão dando prazo e vão dizendo, mas isso não quer dizer, porque isto são organismos vivos e imutáveis e, portanto, podem nos levar a situações que não são previsíveis a nível matemático e, portanto, vamos esperar. Não é? Mas não pode ser uma decisão tomada muito, não, tem que ser com muito tempo. Perto, não pode também ser muito tempo. Perto das festas, porque elas têm que ser preparadas. Logo se veja que é necessário o tempo razoável para a preparação e que esse tempo razoável já está a ser posto em causa, nessa altura nós iremos encontrar uma alternativa. O que está a ser, de alguma maneira, já projetado é, se não for nas datas que estão, encontrar uma alternativa. Mas isso só virá se, por acaso, não puder ser feito nas datas que são não regulares e que estão. Não é? Portanto, aí nós, depois será dito e será feito, mas aí nós estaremos sempre em contacto com as autoridades de saúde, que nos irão dizendo, não é? Porque a mesma coisa se coloca agora para a Semana Santa, não é? Para nós, se todas as celebrações são muito belas e muito importantes, realmente a Semana Santa é para a Igreja uma quadra fundamental. Desde logo com os padres para renovarem as suas promessas sacerdotais.
Para mim vai ser uma grande dor, se não o puder fazer, não estar com todos os sacerdotes numa celebração belíssima e tão profunda que é a renovação das promessas sacerdotais, e às quais os padres têm aderido de uma maneira praticamente total. Depois, as próprias celebrações do Tríduo Pascal, que são tão belas, tão profundas e que são tão nucleares na vida, mas vamos lá ver. Depois a própria ressurreição, e depois vem para o povo açoriano, que é a questão da adoção ao Espírito Santo, não é? Porque todo o tempo pascal é um tempo de funções e de coroações e de tudo isso que tem a ver com o Espírito Santo, mas vamos ver. Portanto, ainda é cedo, penso que para nós tomarmos decisões, mas a todo o tempo nós teremos. E as decisões serão sempre a tempo de informar, para que temos também a Assembleia dos Conselhos Pastoral e Presbiteral Diocesanos, que este ano seria muito importante na questão da caminhada sinodal. Também está pendente, vamos lá ver se é possível fazê-lo ou se teremos que o adiar também, mas a todo o tempo depois veremos, não é? Para já estamos com o momento, vamos implorando, eu penso que é um momento também de oração. Permitam que eu faça este apelo. As pessoas às vezes têm-se queixado, a Igreja em tempos de crise antigamente reunia mais as pessoas, rezava mais e tal. Não, nós estamos a apelar à oração. Naturalmente nós os crentes sabemos, naturalmente tudo está nas mãos dos homens. Nós confiamos muito nos profissionais da saúde e estamos muito gratos. Estamos muito e pedimos muito pela sabedoria daqueles que estão à descoberta dos medicamentos, dos remédios, vacinas. Mas nós sabemos que tudo está fundamentado em Deus. E por isso a nossa oração vai para Deus. Não para um Deus despótico, para um Deus que está fora, ou para um Deus que é arbitrário. Não. É para um Deus que nos acompanha. E por isso a nossa oração é para que Deus infunda sabedoria, infunda coragem, para que Deus infunda este sentido de solidariedade e de amor entre nós, para que Deus faça de nós instrumentos, como dizia São Francisco, de amor, de misericórdia, de paz, de concórdia e de nos colocarmos todos realmente a servir a pessoa e naturalmente a sociedade. Dom João Lavrador, obrigada por ter vindo ao nosso programa. Sinto que esta entrevista vai, de certa forma, tranquilizar os nossos ouvintes. Obrigada por ter vindo. O Igreja Açores obrigado por tudo também, a todos os ouvintes. Regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.